Existe uma revolução acontecendo neste exato momento. Uma revolução que promete transformar a forma como trabalhamos, produzimos, criamos conhecimento e tomamos decisões. Ela está presente nos computadores que usamos, nos sistemas que analisam dados, nos aplicativos que respondem perguntas e nas máquinas capazes de gerar textos, imagens, códigos e soluções complexas em poucos segundos. Essa revolução tem um nome: inteligência artificial. Mas, por trás da imagem de máquinas inteligentes, existe uma realidade que poucas pessoas observam. A inteligência artificial não existe apenas dentro de linhas de código. Ela não depende somente de algoritmos sofisticados ou de grandes modelos matemáticos. Antes de qualquer resposta produzida por uma máquina, existe uma enorme estrutura física trabalhando silenciosamente. Existem fábricas, existem servidores, existem redes de comunicação. Existem sistemas elétricos, existem materiais extraídos da natureza, e existe uma batalha invisível contra um dos maiores inimigos da computação moderna: o calor. Durante décadas, a evolução dos computadores parecia seguir uma regra simples. A cada nova geração, os componentes ficavam menores, mais rápidos e mais eficientes. Essa trajetória foi impulsionada principalmente pela redução dos transistores. Quanto menores eles ficavam, maior era a quantidade que podia ser colocada dentro de um único chip. Essa estratégia permitiu avanços extraordinários. Computadores que antes ocupavam salas inteiras passaram a caber na palma da mão. Dispositivos móveis se tornaram mais poderosos do que supercomputadores de algumas décadas atrás. A humanidade entrou em uma era onde bilhões de pessoas carregam capacidade computacional suficiente para realizar tarefas que antes pareciam impossíveis. Porém, a inteligência artificial mudou completamente essa equação. Os novos sistemas não exigem apenas processadores menores. Eles exigem máquinas capazes de realizar quantidades absurdas de cálculos simultaneamente. Modelos avançados de inteligência artificial precisam processar bilhões de informações, comparar padrões, analisar dados e ajustar milhões de parâmetros. Tudo isso acontece em velocidades extremamente elevadas. O resultado é uma necessidade gigantesca de processamento. E processamento significa energia. Energia significa calor. E calor significa um problema físico que precisa ser resolvido. Os chips modernos de inteligência artificial chegaram a um ponto onde a engenharia tradicional começa a encontrar seus limites. A questão já não é simplesmente colocar mais transistores dentro de um espaço menor. A questão é como manter bilhões de componentes funcionando ao mesmo tempo sem destruir o próprio equipamento. Esse desafio está mudando completamente a forma como os computadores são construídos. Os processadores mais avançados deixaram de ser apenas pequenas peças eletrônicas. Eles se tornaram sistemas complexos compostos por múltiplas camadas, diferentes tipos de memória e conexões extremamente sofisticadas. A indústria passou a empilhar componentes, criar arquiteturas tridimensionais, aproximar unidades de processamento e memória, tudo para reduzir distâncias e aumentar velocidade. Mas cada avanço cria uma nova dificuldade. Quanto mais componentes são concentrados, maior é a densidade de energia. E quanto maior a densidade energética, maior é o calor gerado. Imagine uma pequena área eletrônica produzindo uma quantidade de calor comparável a equipamentos muito maiores. Esse é o cenário enfrentado pelos fabricantes de chips para inteligência artificial. O problema não é apenas gerar potência. O problema é remover essa potência rapidamente. Se o calor permanece preso, o desempenho diminui. O sistema reduz sua velocidade para evitar danos. E, em aplicações de inteligência artificial, onde cada segundo de processamento custa dinheiro, essa perda de eficiência representa um enorme prejuízo. Por isso, uma nova corrida tecnológica começou, não apenas pela criação de chips melhores, mas pelos materiais capazes de permitir que esses chips funcionem. Um dos materiais que ganhou importância nesse cenário é a prata. Durante muito tempo, a prata foi vista principalmente como um metal precioso, associada a joias, moedas e investimentos. Mas suas propriedades físicas fazem dela um material extremamente importante para tecnologias avançadas. A prata possui uma das maiores condutividades elétricas conhecidas. Ela transporta eletricidade com menos resistência. Também possui excelente capacidade de conduzir calor.
Em sistemas comuns, essas vantagens nem sempre justificavam seu custo. O cobre sempre foi uma alternativa mais barata e eficiente o suficiente. Mas a inteligência artificial criou um ambiente diferente. Quando uma máquina opera no limite da física, pequenas diferenças podem se tornar gigantescas. Uma pequena melhoria na eficiência elétrica pode representar milhões de dólares economizados em grandes instalações. Uma melhor transferência térmica pode significar milhares de horas adicionais de operação. Uma conexão mais confiável pode evitar falhas em sistemas que custam bilhões. A lógica mudou. Agora, o objetivo não é apenas construir computadores baratos. É construir máquinas capazes de operar continuamente no máximo desempenho. Essa mudança está transformando toda a cadeia tecnológica. Os materiais utilizados nos chips estão sendo reconsiderados. As conexões elétricas estão evoluindo. Os sistemas de resfriamento estão sendo reinventados. Os próprios data centers estão mudando de arquitetura. A inteligência artificial está criando uma nova infraestrutura global. E essa infraestrutura precisa de recursos físicos. Quando observamos um aplicativo de inteligência artificial funcionando em uma tela, parece algo completamente digital. Mas por trás daquela experiência existe uma enorme quantidade de equipamentos. Existem milhares de servidores trabalhando. Existem quilômetros de cabos conectando máquinas. Existem sistemas gigantescos de energia e refrigeração. Cada resposta gerada por uma inteligência artificial depende de uma cadeia física complexa. E essa cadeia está crescendo em uma velocidade impressionante. As grandes empresas de tecnologia estão investindo centenas de bilhões de dólares para construir essa nova geração de computação. Elas estão criando centros de processamento cada vez maiores. Estão comprando equipamentos avançados. Estão construindo uma infraestrutura capaz de suportar a próxima fase da revolução digital. Mas essa expansão cria uma pergunta fundamental. Os recursos necessários para construir essa nova era tecnológica conseguirão acompanhar o crescimento da demanda? Porque existe uma diferença importante entre criar mais software e criar mais infraestrutura física. Software pode ser replicado quase instantaneamente. Materiais precisam ser extraídos, processados e transformados. Minas precisam ser abertas. Fábricas precisam ser construídas. Cadeias de fornecimento precisam ser organizadas. A natureza possui limites. E a inteligência artificial está começando a encontrar esses limites. A próxima disputa tecnológica pode não acontecer apenas entre empresas de software. Ela pode acontecer entre países que controlam recursos estratégicos. Entre indústrias capazes de produzir componentes avançados. Entre aqueles que possuem acesso aos materiais necessários para construir as máquinas do futuro, a inteligência artificial é apresentada como uma revolução dos dados. Mas, na realidade, ela também é uma revolução dos materiais. Uma revolução construída com silício, cobre, prata, energia e infraestrutura. E quanto mais poderosa a inteligência artificial se torna, mais evidente fica uma verdade. O futuro digital depende profundamente do mundo físico.